Olá a todos. Eu tô fazendo um trabalho aqui com vocês de trazer vocês para um momento terapêutico mesmo, onde seja possível vocês olharem para algumas questões dentro de vocês e questionarem mesmo, abrir questionamentos a respeito de que será que precisa realmente continuar sendo assim? Ou será que pode ser feito de uma forma diferente? Então, assim, primeiramente, meu nome é Luciana, eu sou terapeuta Lumine. Terapia Lumine inclui a psicanálise com a apometria e a regressão de memória, tá? Eu também sou terapeuta de Reiki e praticante de barras de Access. E é isso, então assim, eu tenho visto no consultório, né, algumas questões que eu vejo que podem ser trazidas para vocês, que vão poder modificar algo, né? Cada um se conecta aí da sua forma. Então, o tema que eu estou trazendo hoje é o seguinte: você não precisa ser bonzinho e perfeito o tempo todo, né? Integrar a sua luz-sombra te faz viver a sua verdade. O que é isso, né, gente? Como assim integrar a minha luz-sombra me faz viver a minha verdade? Eu não preciso ser bonzinho e perfeito o tempo todo. Então, olha só, eu tenho trabalhado com vocês a questão da pessoa funcionar a partir de ter que satisfazer os outros, né? Ter que se encaixar dentro do padrão, do critério de perfeição do outro. E aí ela se cobra uma autoperfeição perfeita, ou para que ela não gere conflito no universo do outro, não cause dor no outro, não modifique ali o bem-estar do outro. Ou seja, ela funciona ali querendo sempre estar no espaço de ser perfeita para não alterar o estado do outro para pior, ou oscilações mentais e emocionais no outro, e para manter um grau de perfeição. Sou perfeita? Sou perfeita. E aí eu tenho mostrado para vocês que isso de ser perfeita, gente, se dá às custas de uma autoanulação muito séria, muito grave. Porque a pessoa, ela tem respostas ao mundo e às situações dentro dela. Existe um turbilhão de sentimentos que são acionados dentro dela verdadeiramente. Raiva, indignação, desconforto, injúria, revolta, injustiça. Tá? E o que ela faz? Ela simplesmente tampona isso para ser perfeita. E aí ela passa pela vida sorrindo com cara de paisagem, sendo perfeita, perfeita, sendo que isso às custas de uma autoanulação muito grande. Isso tudo que está dentro dela é energia psíquica viva. E se isso não sair de forma saudável, como fala, como a atitude, um posicionamento verdadeiro, inteiro dela, integral dela no mundo, essa pessoa ela adoece. Aí vem os sintomas, vem depressão, vem insônia, vem ansiedade, vem sintomas psicossomáticos, doenças, porque ela está negligenciando até de se olhar para isso. Existe um conceito que eu acho que ele é danoso. Ele mantém a pessoa inserida num véu de ilusão, que é o conceito de ser perfeito. A pessoa querer entender que ser perfeito, estar evoluindo ou evoluído, passa por negar as próprias sombras. Então a pessoa ela nem olha para as sombras. Ela vivencia situações tendo que ser perfeita, tendo que ser bondosa, e ela não se permite olhar para os sentimentos que ela tem dentro, referente às situações que ela vive. Ela não olha para as sombras, para a raiva, para a queixa, para a indignação, para a revolta, porque ela entende que isso é impuro, é indigno, que não pode olhar para isso, que não pode reconhecer isso, que isso não faz parte de um caminho evolutivo, que isso, se ela olhar para isso, ela vai se tornar impura, vai pôr a perder o processo evolutivo que ela já caminhou. Então, assim, isso é um grande véu de ilusão que mantém a pessoa vivenciando, gente, a vida na superfície dela mesma. E aí ela não é possível que ela olhe para isso, integre esse material sombra, olhe para isso, reconhece isso.
E a partir disso ela consiga compreender como que ela funciona a partir de cada situação. Uma pessoa fez alguma coisa que incomodou, que não foi legal, o que isso despertou dentro dela? Raiva? Ódio? Indignação? Tá? Então, e quando eu levo os pacientes, as pessoas para, olha, você tem direito de se olhar, primeiro porque isso é saudável, segundo porque isso te integra, e você precisa transitar dentro disso com mais naturalidade possível, se reconhecer, se abraçar com bondade. O que você está sentindo nessa situação? Aí a pessoa fala, nossa, mas eu nunca achei que eu podia olhar minhas sombras. Eu nunca me permiti, eu não sei olhar, eu não sei fazer isso. E aí que eu falo, então, é começar a entrar nessa permissão de se permitir olhar para isso de verdade. Até para você se conhecer de verdade. O que tem dentro de você, os movimentos que estão aí dentro a partir das pessoas e das situações. Tá? Então eu levo a pessoa para isso, para ela entender que ela é sombra também. Gente, por favor, a sombra nos integra. Ela não pode ser negada, ela não pode ser refutada, ela não pode ser dissociada de nós mesmos. As nossas sombras, elas precisam ser vistas, abraçadas, honradas, porque elas são o material que nos integra. Vocês entendem que as sombras, né, a raiva, a queixa, elas nos mostram como que a gente verdadeiramente responde e reage às circunstâncias e às pessoas? E que só a partir da gente poder se olhar nessa especificidade é que vai ser possível a gente verdadeiramente realizar um processo evolutivo agora de verdade a partir de nós mesmos? E não a partir de um falseio que nos mantém na superfície? É isso, eu quero trazer para vocês que os espíritos de luz, os espíritos que evoluíram, eles não negam as próprias sombras, eles não negam. Os espíritos de luz, eles integram, eles aceitam, eles abraçam, eles olham para isso e falam ok. Eles só não escolhem isso, eles escolhem a luz, tantas vezes quantas. E esse é o exercício evolutivo, na minha compreensão, é de nós podermos nos honrar, sermos verdadeiros com todas as especificidades, cavernas, sombras, coisas que não são legais e tão bonitas que a gente tem dentro, mas a gente poder olhar para isso com uma visão de honra. Eu honro o que eu sou e tá tudo bem eu ser assim, eu abraço. E a partir disso, como que eu posso me manifestar, me expressar no mundo? O que é verdadeiro para mim, sabe? E é nesse exercício de colocar a própria verdade, posicionamento, a especificidade, é que a pessoa sai de um véu de ilusão, de ter que ser algo construído para fora, que não representa a própria verdade, para que ela possa honrar com ela mesma. E olha que bonito, trazer a própria verdade, especificidade, poder, potência no mundo. Olha que beleza, que grandeza que existe a partir desse reconhecimento da nossa integralidade. Então, assim, enxergar as nossas sombras é um convite para que a gente possa realmente fazer amizade com elas. É fácil? É um caminho, é um processo de nos acostumarmos a olhar para isso e tá tudo bem, nos abraçamos, não nos julgamos e vamos adiante a partir disso. Como que isso pode ser expressado no mundo? E tá tudo bem. Sabe por quê? Porque aí a gente pode entrar num momento, numa posição de sermos a mudança das situações, das pessoas, da vida, a partir da nossa capacidade de nos manejar dentro de nós mesmos. Eu, Luciana, eu entendo que o processo evolutivo verdadeiro, sim, seja quiser que a gente pode chamar de verdadeiro, ele passa por essa integralidade luz-sombra, onde eu olho para mim, eu reconheço, eu transito dentro disso, eu escolho o que eu vou manifestar, mas eu sou verdadeiro com essa energia psíquica de manifestação, eu não tampono, nego isso, eu olho para isso e trabalho isso,
E eu entendo assim que o caminho evolutivo, a partir dessa integralidade luz-sombra, é isso, é poder exercer essa verdade, e aí tende a ter bastante oscilação assim, luz-sombra, 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 e o caminho evolutivo depois, ele tende a ir estabilizando para algo mais linear, onde você já transitou, já entendeu a manejar aquilo, já teve um amadurecimento espiritual, emocional, psíquico ali, e a pessoa já simplesmente está ali num processo evoluído, tá? É isso que eu queria trazer para vocês, gente, porque traz adoecimento psíquico, a pessoa vive uma vida inteira numa ilusão dela mesma, achando que está evoluindo às custas de uma autoanulação muito grande. Não são poucos os casos em que no consultório eu levo a pessoa a olhar, nossa, então eu não conheço a mim mesma. Nossa, eu achei que eu estava fazendo um processo de ser boa, bondosa, perfeita, mas eu entendi que isso não é tudo, que tem algo a mais, eu tenho que incluir e passar por isso, porque eu preciso entender isso, curar, entender como isso se manifesta e a partir disso ter uma especificidade, uma riqueza ali vívida de material, de conteúdo, que somos nós mesmos. Não dá pra gente não olhar para isso, fingir que a gente não é isso. A gente é tão bem. A gente precisa se olhar, ter essa maturidade, tá? Existe uma frase, então, que eu escolhi para trazer para vocês. Existe muita beleza e bondade, onde existe a verdade. Então, olha, sermos verdadeiros conosco mesmos, gente, isso é tão belo, é tão bonito. Existe tanta riqueza e tantas descobertas nesse caminho, poder, potência para a gente pôr no mundo. Isso tudo é muito belo e é verdadeiro, né? Então, é muito rico também. E é preferível mil vezes uma verdade que dói do que uma mentira que acaricia. É preferível mil vezes uma verdade que dói do que uma mentira que acaricia. Então, assim, vivermos num véu de ilusão, achando que tá tudo bem, tá tudo certo, sou perfeita, e às custas de se anular pra caramba e de ter adoecimentos e sintomas, enfim. O que é isso? É uma mentira que acaricia, tá? Então, é preferível a verdade nua e crua, de nos olharmos para toda a nossa riqueza de especificidade e de podermos ser felizes dentro dessa verdade. Então é preferível uma verdade que dói um pouquinho, e essa dor é relativa, né, gente? É uma dor de crescimento, é uma dor de amadurecimento, é uma dor de expansão. É super positivo essa verdade, entre aspas, que dói, do que uma mentira que acaricia. E eu quero trazer para vocês também de mim, né? Olhando para a Luciana de antes, a Luciana lá atrás, quando começou a entrar no mundo das terapias. Eu fiz a terapia Lumina durante 3 anos e eu lembro que eu tinha muito esse padrão de ser perfeitinha, trabalhar a minha evolução. Eu não podia errar, tudo tinha que ser perfeito e eu engolia muito sapo, Eu fui depois entender isso, né? Que para ser perfeitinha, o tanto de sapo que eu estava engolindo, o tanto de sujeição que eu estava fazendo, que eu não conhecia a mim mesma e o meu corpo gritava, eu tinha tanto sintoma psicossomático, tá? Era algo assim tão escondido de mim, de dentro de mim mesma, que se manifestava como sintomas, porque tinha muitas coisas dentro de mim que tinham que ser vistas, que passavam pelas minhas sombras também. E que enquanto eu estava usando aquela meio que carapuça de ser boazinha, perfeita, princesa, eu não estava vivenciando toda a minha riqueza e a minha integralidade. A partir do momento que eu comecei a fazer esse trabalho dentro de mim, de me permitir ser, sentir, abraçar as sombras, integrar isso na minha vida e começar a marcar passos, colocar minha verdade nas situações, ter posicionamentos. E aí eu descobri a grandeza, a beleza disso, né? E é isso que eu queria deixar para vocês, que eu saí também de uma
situação lá atrás, com muitas viseiras, muitos véus de ilusão, de negação de mim mesma, porque quando a gente nega as nossas sombras, você concorda que a gente está negando um pouco da nossa integralidade, da nossa verdade? Então a gente vivencia a vida pela metade, né? Então, tanto que eu mesma entendo que toda essa riqueza aí de especificidades dentro de mim, que eu fui avançando, caminhando sobre isso, olhando para isso, trabalhando isso, colocando isso no mundo, posicionamentos, experimentações, isso traz tanta riqueza e me permite agora, finalmente, me apropriar de uma vida verdadeira, de uma melhor vida construída mais a partir de mim mesma e não a partir dos outros, para agradar e entrar em critérios de evolução que de verdade não diziam respeito à minha verdade e à minha integralidade, tá? Eu queria deixar então esse conteúdo com vocês. Eu espero que faça sentido, que se comunique em algum nível aí com vocês, para que vocês possam entender que abraçar a luz sombra nos exige despertar, amadurecimento, começarmos a olhar para isso e caminhar para frente a partir disso também, honrando com isso e não tendo que negar mais. E a partir disso a vida ela vai se transformar em algo diferente do que foi até então. Aí se abre uma vida aí bem diferente, bem bacana, interessante de caminhar, de avançar e a partir disso realizar o próprio processo evolutivo. Olha que diferença assim de conceito, de percepção, tá? Então, gratidão a todos que vieram, gratidão a todos que assistiram a live, a todos que vão assistir e aos que depois acessarão. Obrigada. Gente, um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.